Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar os nossos estudos de história antiga. Hoje a gente vai fazer uma introdução às ideias principais ali do período helenístico, né? Esse período após as conquistas de Alexandre, né? Em que os generais de Alexandre vão cada um formar um império, né? Vai ter uma crise ali, o filho de Alexandre não vai conseguir suceder ele, né? E então vão formar vários reinos ali, todos descendentes ali da conquista alexandrina, né? Aqui eu coloquei uma moeda, né? Que mostra Alexandre o Grande com chifres, né? Esses chifres são porque ele teria sido ali declarado, reconhecido como um filho do deus Zeus Amon, né? Quando ele chega no Egito. Então esses chifres têm a ver com esse deus, acho que mais com o deus Amon, né? Essa também são duas características então juntas do helenismo, né? A deificação, né? De você colocar o rei como um deus, né? Que a gente vai falar um pouquinho, e também você misturar, por exemplo, o deus egípcio Amon com Zeus, né? Que é um rei o deus da Grécia, né? Então esse aí, lembre-se de curtir, comentar, se inscrever, essas coisas todas. Então, nesse período, a Grécia, apesar de ela ter sido conquistada pelos macedônios, né, ela ainda ocupa um lugar importante no mundo, mas ela está se preocupando, né, e se desgastando com as terras do Oriente, enquanto Ocidente, né, o Ocidente e os povos da Itália estão se tornando mais fortes. Né, você lembra que depois da conquista helenística, né, macedônica, depois de um tempo, né, de alguns bons anos, tem uma conquista romana, né, que vai conquistar todo aquele território, né? E ele vai comparar muito com o Império Romano, né? Esse Império Macedônico, né? Então, dois foram os aspectos da colonização grega do Oriente: a criação de instrumentos, instituições e meios de tornar sua cultura mais comunicável aos não-gregos, e a transmutação dos nativos. Tem uns outros momentos em que ele fala que os nativos eles não se mudaram tanto, né? Mas talvez teria sido um esforço de transmutar os nativos, né? Então, porque ele fala aqui, o helenismo falhou em dominar a alma do Oriente, mas nessa tentativa alcançou a capacidade de se tornar uma cultura global. O que encantou os conquistadores romanos, então voltando, né, dos romanos, não foi a Grécia clássica, mas o mundo helenista, e o mesmo Oriente foi movido por ele. O processo liderado pelos macedônios, mas executado pelos gregos. Foi um processo sem poder centralizado, realizado de maneiras diferentes em vários lugares, porque na verdade são vários reinos, né? Vai ter reinos ou impérios, né? Vai ter o reino ptolemaico no Egito, o Seleucida mais ali na Pérsia, na Síria, né? Então são vários reinos ali. Então em diferença ao Império Romano, né, ele fala assim: a Grécia já estava desunida antes da conquista macedônica, e a conquista, né, não pôde unificá-la como os romanos fizeram com a Itália. Então a Grécia ainda está, apesar de toda ela estar submetida à Macedônia, ela ainda está por dentro, ela ainda está desunificada, né? O imperialismo romano deu ao mundo ordem, lei, estradas e centralização administrativa. Os gregos só podiam dar a si mesmos e as suas concepções sobre a vida. A autoridade dos gregos tinha sido a da polis sobre seus cidadãos. Porém, a artificialidade das novas cidades, as interferências dos reis e o contato entre habitantes de diversas cidades enfraqueceram muito essa autoridade. Então, essa vai ser uma característica importante do período, né? Talvez a mais importante, assim, em comparação com o período clássico, digamos assim, né? Que é esse fim da polis, né? Porém, os gregos, ao contrário dos romanos, eram muito curiosos, interessados e sociáveis para poder se manter distantes em meio aos bárbaros. Eles não se esqueciam que eram gregos, mas não deixavam de experimentar os modos de ser dos outros, e tiravam tanto valor de se desviarem das suas tradições, quanto de mantê-las. Então, eles também misturavam muito com as coisas dos bárbaros, né, com o modo de ser dos bárbaros. Bárbaros, na visão dos gregos, né, esses outros povos do Oriente, né, no Egito, Babilônia, eram bárbaros, né? O período helenístico foi um período de grande experimentação. As capacidades dos governos federais e monárquicos foram testadas simultaneamente, que a Grécia está numa federação, na verdade, né? E ao mesmo tempo tem monarquias ali também. As barreiras que separavam as nações, classes, famílias e raças se apagaram. A religião
talvez raças, parece que quando você vai ler um pouco mais, você vê que tipo os nativos não apoiavam muito os reis, né? Então eu acho que ele exagerou um pouquinho, talvez, né? Mas a religião teve a nova tarefa de criar órgãos para si mesma distintos do Estado, porque na Grécia clássica, ali na polis, a religião era muito uma ferramenta do Estado, né? A religião era muito um culto civil para você fazer parte da cidade, né? Era meio que sua identidade como cidadão daquela polis, né? Então o individualismo se tornou dominante, mas não um individualismo baseado na força do indivíduo, mas na fraqueza da sociedade. O ceticismo paralisou a ação, o ascetismo era mais baseado no medo das consequências da ambição do que da saciedade. E a contemplação cresceu, entorpecendo a vontade. Tem alguns pensadores mais cínicos, assim, que às vezes você vê o cara falando, parece que eles estão com um trauma, né? Porque, tipo, não é que o cara quer tanto buscar algo superior, mas ele assim, se eu depender de comida, se eu quiser muito comer alguma coisa, eu sou escravo, então eu não posso ter isso, né? Quer dizer, que tem um pouco de verdade, mas é como se o cara tivesse traumatizado, que parece que ele não quer desejar nada porque ele tem medo de que se ele desejar alguma coisa, esse desejo vai ser frustrado, né? Então tem um pouco disso também, porque o fim da polis foi um trauma, em certo sentido, porque os gregos estavam muito ligados a essa noção da polis, né? Nessa época, apenas os homens de ciência mostraram grandeza, mas não conseguiram tornar seu conhecimento difundido porque a humanidade estava muito distante e mal organizada para andar com eles. Então, quanto à religião, né, o enfraquecimento da cidade-estado levou ao enfraquecimento da religião grega também. Floresceram, porém, outras religiões, em especial as que pretendiam dar aos indivíduos conhecimento do futuro, como a astrologia, né, e o poder de curar doenças, como o culto de Asclépio, né, que Asclépio ele é um patrono da medicina, né, da cura, e a salvação e imortalidade, como os cultos de mistérios, né? Que a gente falou bem lá atrás que esses cultos já existiam, né, mas acho que deu uma fortalecida, né? Os macedônios não espalhavam seus deuses e os gregos levavam os seus, mas os identificavam com os deuses locais, adoravam deuses e rituais novos. Então esse é um autor, G.F. Moore, fala assim: em um ambiente desse tipo, como a história da imigração e colonização em tempos modernos nos ensina, a fidelidade à religião dos ancestrais era uma questão de determinação individual. Então tinha gente que gostava e continuava seguindo a religião antiga, né, dos antepassados dele, né? Alguns estavam lá num território novo, junto com um povo novo, né, e abraçavam essas novas religiões, né, novas para eles, né, dos povos dessa região no qual eles estavam, né. Os deuses de cada dinastia dividiam templos com divindades locais. Os deuses passaram a ser substituídos por generalizações que incorporaram diversas divindades, como Zeus Amon, Ahura Mazda Júpiter, né? Quer dizer, essa ligação dos vários deuses, né? Vai tipo juntando o deus chefe, né? Daquele panteão, digamos assim, né? Daquele religião, digamos assim, em um único deus, né? Como sendo manifestações de uma mesma coisa, né? As principais diferenças entre as religiões eram os rituais, de maneiras que os rituais mais potentes, ou seja, os que tinham maior capacidade de chamar a atenção dos deuses, eram mais procurados. Apareceram ritos dionisíacos no Egito e em Jerusalém, e ritos de Ísis. Não, era o contrário. Foi mal copiada essa parte aqui. Apareceram ritos dionisíacos no Egito e em Jerusalém, e ritos de Ísis e Atargates em Atenas. Se eu não me engano, é em Atenas que fala aqui. Né? Ficou Jerusalém 2 vezes. A filosofia grega foi afetada com a ideia da supremacia da razão sendo prejudicada pelas visões orientais de ceticismo, dogmatismo e revelação. Acho que eu já devo ter falado várias vezes, para quem quiser pegar ali a introdução do Giovanni Reale na história da filosofia antiga, pegar acho que é o 4º volume, a filosofia da era imperial. Deve ser o 3º, talvez o 4º seja tipo índices assim, mas é o Escolas da Era Imperial, né? Que é justamente esse período aqui. Os cultos locais continuavam, a assimilação não foi completa. Aí uma das ideias que vai ser importante nesse período é a ideia da monarquia. As cidades-estados gregas, né, que estão sendo destruídas, né, foram destruídas com essa conquista macedônica, né? Eu estava lendo recentemente, elas eram baseadas
em você ter os magistrados, né? Ali eram tipo funcionários, né, que exerciam cargos, uma assembleia, uma ou mais de uma assembleia, e um ou mais conselhos. Então, assim, essas três coisas, né? Magistrados, assembleia ou assembleias, conselho e conselhos, né? E tinha essas três coisas, e estava muito ligado à ideia de uma opinião pública. Você estava ali na cidade, e havia uma opinião pública ali, e eles governavam junto com essa opinião da cidade, né? Quer dizer, eles estavam sabendo o que a galera estava pensando, né? E isso era uma espécie de participação do homem grego na política, né? Às vezes, quando tinha assembleia mesmo, você ia lá, falava, né, o que você achava, tals, né? E, então, seria isso. Então, a monarquia, mesmo tem em Esparta ali, mas tem, na verdade, uma diarquia, né, 2 monarcas, que é meio contraditório, né? Tinham sido 2 diarcas, né, 2 reis, vamos dizer assim. Mas também tem os magistrados, e tem a gerusia, e tem uma assembleia também, né? Então, a monarquia não é tão importante no período clássico, né? O antigo rei, que é o Basileus, meio que perdeu o papel, ficou só um rei simbólico, né? E tanto que quando tem a paz de Antálcidas, né, eles chamam pejorativamente de paz do rei, né? Porque foi o rei da Pérsia que fez, né? E sempre que eles se referiam ao imperador persa como o rei, né, era meio que tirando sarro, né? Porque eles não levavam reis a sério, né? Mas nesse período vai voltar a ideia de monarquia com a conquista macedônica, né? Então as ligas que tinham esses nomes aí, Simaquias e acho que é Simpolitis, né? Elas eram governadas arbitrariamente porque não era possível uma assembleia de moradores de regiões distantes. Então, de novo, a ideia da polis como você tendo a assembleia e essa participação da opinião pública na tomada de decisões, né? E quando você tem uma liga de várias cidades, o pessoal não está todo mundo conversando, né? É só alguns representantes. Então, para os gregos isso é um negócio meio estranho, né? Isso não faz muito sentido na cabeça deles, assim. Nunca eles conseguem realmente criar uma liga forte por causa disso. A monarquia foi a forma de governo que recebeu o apoio da era helenística. Tornada, aqui ele vai falar, né? Tem uma visão bem interessante. Tornada dominante na Grécia pelos macedônios, né? Ele está falando da monarquia. Desacreditada temporariamente, mas não destruída pelo Senado romano, os reis como chefes de Estado, e não apenas de tribos, como ocorria nas primeiras monarquias gregas, passaram a fazer parte do mundo ocidental nessa época, para nele permanecer. Somente em nossos dias tornou-se possível que grandes estados fossem repúblicas. Durante os 2 milênios e um quarto que se interpõem entre a ascensão dos macedônios e a queda dos Romanov, dos Habsburgo e dos Hohenzollern, a monarquia, sob uma forma ou outra, foi normal para a vida política. Claro que a monarquia mais medieval ela veio dos bárbaros, né, dos germânicos, né? Então não tem uma continuidade perfeita, mas é interessante, né, que a monarquia acabou ficando até muito recentemente, né? E provavelmente, isso ele não menciona, mas a legitimação para a monarquia continuou, né? Foi a mesma, né? Apesar de ter origens diferentes e passar por transformações, porque o Platão e Aristóteles já pensavam em monarquia, né? E esses argumentos continuaram até hoje, né? É bem interessante. A monarquia macedônica, porém, ela não era transportável para outros lugares. Vocês lembram de uma das histórias que a gente falou, que é quando eles encontram um complô contra o Alexandre o Grande, né? E aí o exército senta como juiz e tem o rei e o cara que está sendo acusado, né? Então, ela estava muito ligada a essa questão de costumes e tradições dos macedônicos, né? Então, quando você chega e conquista um povo novo, né, um outro povo, não tem como você levar isso, porque os caras não têm os mesmos costumes que vocês, né? Então, não dá para transplantar a monarquia macedônica para esses povos conquistados, né? Para os gregos que eram hostis, tá errado de novo, à monarquia, o posto de monarca teve de ser camuflado. O processo de egoísmo do século IV, porém, tornou os cidadãos gregos menos hostis à ideia de ver a sua cidade cair nas mãos de autocratas. Então, como eles já não estavam tão assim preocupados com a polis, né? Tipo, se era um autocrata, né? Um ditador, vamos dizer assim, né? Um tirano, ou mesmo um rei, só os caras já nem se preocupavam muito, porque estavam nem aí. Porém, o que estabilizou a preferência pela monarquia foi a conquista alexandrina do Oriente. O território era muito grande para uma república e era até grande demais para uma única monarquia. E a diversidade de povos tornava impossível um conselho onde todos participassem. Então não tinha como ter uma polis ou uma república, né, algo mais democrático também nesse novo cenário, né? Então a galera
da Grécia já não estava tão preocupado com a autocracia, né, e funcionava melhor a monarquia, né. Mas tem o problema então de que não é tão fácil transplantar a monarquia macedônica para o Oriente, né, então eles têm que arranjar aí algum esquema, né. Alexandre conseguiu criar uma monarquia que se adaptava à situação local pelo fato de a nobreza ser criada pelo rei e não por uma aristocracia natural do solo. Isso dava à monarquia helenística um caráter cosmopolita. Sim, se adaptava à situação local. Agora não lembro por que ele fala isso. Também, se a aristocracia ela é do solo, né, ela está ligada àquele povo, né? Aí se ela... agora não entendi por que isso seria melhor do que o caráter cosmopolita, tudo bem, porque vão vir pessoas de vários lugares e você pode torná-los em nobres, né? Mas tudo bem, deixa isso para depois. Era um tipo de monarquia que podia ser aplicado a qualquer império. Sim, tudo bem, comparado com... Se você não depende da aristocracia local, você chama de pessoas de fora, né? E constrói algo novo ali, pode ser isso. E foi assim assegurado um grande futuro durante o longo período que separou a destruição dos estados nacionais da antiguidade da formação de novos estados nacionais da era moderna. Augusto chegou a um compromisso com ela ao reconhecer o culto de Roma e Augusto. E foi a realeza helenística gradualmente assimilada por Roma nos 3 primeiros séculos cristãos, tanto quanto sua derivação persa, adotada de forma brusca por Diocleciano, que constitui o mais importante elemento não romano da autocracia dos impérios tardio e oriental. Ela passou assim a fazer parte da herança clássica da Idade Média e herança bizantina do Renascimento. Então ele está falando que essa forma de monarquia helenística que vai ser adotada vai ser levada, né, vai ser como parte da herança clássica até por meio dos romanos, né. A monarquia macedônica foi profundamente alterada, sobretudo conforme o exército macedônico voltava para a terra natal, né. Ok, que a gente falou que era por causa dos costumes deles, né. Não fazia sentido apelar para os costumes macedônios. Foram incorporados os símbolos das religiões orientais, mas com a fundação das novas cidades, as ideias da população e dos sacerdotes eram pouco importantes. Faltou S aqui. Por isso, a forma das novas monarquias, apesar do convívio entre os macedônicos, orientais e gregos, coube a esses últimos. Então é interessante porque vai ser um período bastante grego, né? Apesar de ter sido conquistado pelos macedônios, né? E tem muitos orientais, né? Que tem os bárbaros, né? Os egípcios, os babilônios, persas. Vai ser um período bastante grego. É que na verdade vai ter ali a monarquia e os caras vão ficar chamando os gregos para ajudar, né? Então eles vão ser realmente as pessoas que estão governando, né? Digamos assim. Lá vem. Durante cerca de meio século após a morte de Alexandre, nenhum governante, tanto quanto sabemos, aqui já está na deificação, né? Que é essa transformação em Deus, né? Mas vamos lá. Nenhum governante, tanto quanto sabemos, exigiu para si o reconhecimento como Deus por direito. Durante esse intervalo, muitas comunidades gregas concederam espontaneamente honras divinas aos seus próprios reis. Templos, imagens, blá blá blá. O que as levou a cultuar como deuses pessoas que se comportavam como simples homens? A servilidade, dificilmente. Então ele fala que é o exemplo de Alexandre, né? Mas aqueles com quem ele deveria ser comparado acima de todos os seus sucessores não exigiram esse exemplo. Os sucessores diretos de Alexandre, né? Os sucessores acho que são o filho e uma outra pessoa, né? Que ficaram ali teve uma crise, né? De dinástica, mas também os generais dele que vieram logo em seguida não quiseram fazer essa deificação, né? Então, o que estava por trás desses repetidos atos de divinização era, sem dúvida, o mesmo motivo que levou os habitantes de Samos e Alexandre a conceber essa ideia em primeiro lugar: a conveniência política e o pensamento político. O mesmo problema político apresentava-se repetidas vezes: a necessidade de encontrar uma base jurídica para uma autoridade extraconstitucional dentro de um Estado constitucional. Como reis, Antígono e seus rivais não tinham direito de interferir em uma cidade livre. Como deuses, porém, tinham o direito de tornar conhecidas as suas vontades e seus adoradores tinham o dever de respeitá-las. Do ponto de vista estritamente religioso, os estados não experimentavam nenhuma dificuldade em descobrir novos deuses ou em reconhecer antigos deuses sob novos nomes. Tampouco havia quem contestasse o direito da comunidade organizada de adotar novos deuses depois de descobri-los. Ela fazia isso desde tempos imemoriais.
Então, quer dizer, se você chamasse o cara de Deus, essa é a explicação que ele dá, né? Se você chama ele de Deus, você pode manter a sua lei como estava antes, né? Sem reconhecer que ele era, na verdade, um autocrata, né? Então, a sua sociedade que não aceitava um autocrata, aceitava um Deus, né? É meio que essa a explicação dele, assim. A deificação era uma maneira consoante com o sentimento helenístico de legalizar o absolutismo. Esse processo era muito diferente do culto dos heróis, né? É porque nessa época tem um cara chamado Farnell que escreveu um livro que é influente, relativamente influente até hoje, né? Apesar de que os caras descobriram muita coisa que era sobre o culto dos heróis, né? Então ele está comparando com isso, né? Então ele fala dos Ptolomeus, mas também os outros impérios helenísticos também fizeram isso, né? O único Estado nacional estava fora de questão sem o sacrifício da democracia. E a Grécia sem democracia significava uma Grécia na qual, se estivesse unida em um só Estado, a maioria dos habitantes teria sido, em todos os aspectos relativos ao seu autogoverno, reduzida à condição de asiáticos. Então, aquela coisa de que para os gregos precisava de uma opinião pública, né? Ele participava como um cidadão da polis, né? Talvez democracia não seja o nome exato, né? Porque era mais específico de algumas cidades, né? Mas de qualquer forma, né? Da polis, né? Os estados nacionais não podem exceder a área de uma região nacional sem se tornar impérios. Então, na Grécia, no país Grécia, né? Na Grécia europeia, digamos assim, a opinião pública e sentimento faltou aqui colocar mais. A opinião pública e sentimento nacional surgiram juntos. Era isso que era a frase. Na hora que eu fui editar, errei aqui. A limitação dos estados a territórios que fossem pequenos o bastante para serem controlados e centrados em pequenas cidades possibilitaram uma inevitável limitação do governo pela opinião pública. Então, como o território é pequeno e tinha uma cidade ali no centro, né, que era no centro. Então, você tinha todo mundo ia para lá, né, e você tinha uma opinião pública que conseguia controlar ou estava relacionada com o governo. Então o governo da sua cidade, né, de onde você morava, você participava da opinião pública, né? Você tinha os teatros de Atenas, você tinha a Assembleia. Então, para eles, essa liberdade dos gregos estava muito ligada com o fato de que ele ia para a cidade e participava da formação dessa opinião pública, né? Qualquer governo que não fosse assim controlado parecia e era uma tirania, não importando se constituía-se de um magistrado executivo apenas, de um conselho ou de ambos. Então, quer dizer, mesmo que você tivesse um conselho julgando, né, você precisava de uma assembleia para as pessoas discutirem, para ter essa participação na vida política, né? Daí, a expansão da nacionalidade urbana em uma nacionalidade helênica era impossível em linhas republicanas, exceto pela formação de uma verdadeira opinião pública helênica, e não apenas sua formação, mas sua constante reformação de novo, com cada sucessivo problema da política. Então, quer dizer, como é que você vai fazer isso, né? Se isso para eles é governo, isso é república, isso é liberdade, como é que você vai fazer para juntar várias cidades? Porque você vai... Não dá para você pegar todo mundo de uma cidade, juntar com todo mundo da outra, né? E todo mundo discutir, chegar numa opinião e aplicar isso, né? Porque isso seria o certo, né? Na opinião deles, né? Isso que era a liberdade, né? Isso que era o correto para o governo, né? Então fica muito difícil, né? Acaba funcionando mais a monarquia, e aí você tem o rei, ele manda em várias cidades, mas todas as cidades, assim, meio que tem a sua opinião pública, né, e fazem junto com o rei, né, meio que o rei governando várias cidades ao mesmo tempo, assim, né. Quaisquer que fossem as chances de alcançar isso anteriormente, que elas eram pequenas, então de formar a sua opinião pública grega, foram completamente destruídas quando a área do helenismo foi ampliada por Alexandre para incluir todo o Império Persa, e permaneceram insignificantes quando, após a divisão do Império de Alexandre, a ambição da Macedônia de vincular firmemente a Grécia ao seu domínio foi constantemente frustrada pelas esperanças despertadas pelos reis do Oriente. Então todo mundo queria pegar a Grécia para si, né? Então isso foi gerando uma série de problemas ali. Mas o fundamental é isso, é entender essa relação da opinião pública com a liberdade para os gregos, né? E entender então como que um império, né, e até mesmo uma nação grega inteira era muito difícil, né, porque você está muito ligado a você meio que ir para o centro da cidade e debater, né, e participar disso e todo mundo fazer isso,
Não dá para você fazer isso com várias cidades ao mesmo tempo, né? Então, o que vai acontecer, cria-se os impérios ali no Oriente, né? Os macedônios, eles vão voltar para Macedônia, e o que acontece é que as monarquias, então, esses generais macedônios, né? Os generais de Alexandre que criaram esses reinos, eles não têm muito apoio da população local, porque para a população local eles são só invasores, né? E então eles querem chamar os gregos para ajudar eles a manter esses reinos, né? Então vai surgir um negócio que o autor chama de helenofilia, ou filohelenismo, né? Quando você procura esses nomes, aparece muito mais algo bem recente, né, do século XIX, que é você imitar a arte grega, né? Mas aqui é quando esses reinos helenísticos, a gente está falando do tipo século IV, final do século IV, né, até século 3, 2 antes de Cristo, né? Eles, então, para chamar os gregos, né, eles tentam fazer tudo para agradar os gregos, né, para deixar as coisas do jeito que os gregos gostam, né, para ter essas pessoas que saem das suas cidades, né, e que vão entrar no serviço das monarquias helenísticas, né? Vão ser esses colonizadores, basicamente, né? Então, por serem estrangeiros em terras conquistadas, as dinastias se veriam obrigadas a ser assimiladas pelo Oriente e desapareceriam, a menos que conseguissem cercar-se de grande número de seus compatriotas. Para que essa política fosse bem sucedida, elas tinham de tornar as condições em seus reinos o mais atraentes possível para os gregos e macedônios, sem levar os nativos ao desespero. Os métodos adotados em cada reino, a gente vai ver depois, mas a profissão do helenismo, profissão quer dizer você confessar, né, você dizer, né, não era de modo algum uma pose. Isso porque eles realmente precisavam dos gregos, né? Cada dinastia tinha as demais como rivais. Precisava de esplendor, prestígio acima de tudo, dinheiro e propriedades com os quais pudesse fascinar, encorajar e recompensar gregos e macedônios, prendendo-os firmemente à coroa. Você lembra, também a galera nessa época não quer saber muito de dever, de compromisso, né? Eles nem se importam mais com a cidade deles. Então, quando eles vão para fora, eles são meio mercenários ou só querem saber de ganhar dinheiro, né? Então, ele é uma pessoa que pode trocar a lealdade dele, né? Se você não oferecer um salário melhor que o outro reino helenístico, né? Eles ficam disputando entre eles por essas pessoas, né? Essa necessidade decorrente de sua posição e não do amor pela grandeza ou da popularidade de governantes individuais explica a combinação de rigor fiscal e prodigalidade que parece constituir o vício fundamental de todos esses estados, né? Então eles terem que cobrar muitos impostos e gastar esse dinheiro, né, tentando impressionar o mundo helênico, né? Os gregos e os macedônios também, né? E aí, então, uma das características dessa época, a gente já mencionou um pouquinho, é a ideia de individualismo, mas também de cosmopolitismo, né? Vai acabar um pouco a polis e a galera vai começar a se entender, os gregos, né, vão começar a se entender como cidadãos do cosmos, né, cidadãos do mundo, digamos assim. A polis estava perdendo seu poder, porém, nossa, ficou tudo errado, que louco. Bom, mas ele fala assim: ainda assim, a cidade-estado manteve influência tão forte sobre a mente dos homens, mesmo na época do seu declínio, então, quer dizer, na mente, né? O que seria isso? No entendimento, talvez, né? Porque politicamente e economicamente ela está perdendo, né? Se tornou muito difícil para qualquer pessoa, remontando as ordenanças reais ou federais à sua origem, perceber que, por natureza, elas eram mais próprias de uma monarquia ou de uma confederação do que uma cidade-estado. As determinações desses superestados eram demasiadas incoerentes para constituir uma regra de vida. Nas monarquias, elas formavam simplesmente estruturas dentro das quais estavam inseridas as verdadeiras leis das cidades e das nações. Então, um pouco aquela noção, né, de que eles não aceitam direito eles não conseguem ter a ideia de um estado que vai além da polis. Então você tem o rei, você coloca o rei meio que por cima da polis, e várias cidades vão fazendo isso, né? Então você vai mantendo, é bem estranho, né? Nas verdadeiras condições, embora formalmente fossem leis. Então vamos lá. Nas monarquias, elas formavam simplesmente estruturas dentro das quais estavam inseridas as verdadeiras leis das cidades e das nações.
e nas verdadeiras confederações, embora formalmente fossem leis, eram concebidas como pactos internacionais, e até mesmo a Liga Aqueia, embora em seu auge fosse vagamente concebida como um novo Estado, era entendida como uma espécie de cidade-estado abrangendo todo o Peloponeso. Então, a polis está acabando, está perdendo força, mas a galera ainda não consegue pensar num negócio muito novo, né? Eles estão meio que tentando encaixar alguma coisa nova por cima da polis, né? Basicamente isso. As tentativas de criar castas inspiradas no Egito, na Índia e Judeia, fracassaram, tendo perdido prestígio eu deixei essa palavra porque eu ia traduzir depois, né? Pela incapacidade, né? Pela falta de capacidade dos povos que viviam sob elas. Além disso, a migração da Grécia para reinos helenísticos confundia as classes, enquanto na Grécia a desigualdade social fazia o mesmo. Então o que está acontecendo é que quando você sai da Grécia, né, e vai para essas colônias, né, para esses novos reinos, não importa muito qual que é a sua classe, né, a classe que você tinha antes não importava, né? E na Grécia, tipo, tem pessoas de classes que eram de classes ou de grupos mais baixos que estão ganhando dinheiro, então o cara fica rico. Daí tem pessoas que eram de famílias nobres que empobrecem, né? Então, tipo, essas classes antigas vão meio que sendo destruídas, assim. Elas vão perdendo a importância, né? A organização social bem-sucedida do período foram os clubes, chamados genericamente pelos gregos de koinon. Essas associações, eles eram associações espontâneas voluntárias para os fins mais diversos. Então, eles formavam muitos grupos, sociedades, né, de clubes, assim, eles chegam a chamar de clubes, né? A descrição do rei ideal já tinha sido feita por Platão e Aristóteles, porém era preciso adaptar o governante ideal da polis para o governante ideal de um império. Não apenas um império multinacional, mas universal. As tradições orientais, as conquistas de Alexandre e o fracasso dos reinos helenísticos em estabelecer suas fronteiras confluíram para destruir a ideia de uma unidade seccional. A teoria grega da monarquia nesse período tende a se misturar com a teoria do universo em geral. O que acontece é que as tradições orientais eu não sei muito bem, mas o Alexandre meio que destruiu, né, as várias fronteiras, e os reinos helenísticos depois eles não conseguiram se dividir direito. Tipo, basicamente Ptolomeu ficou com o Egito, isso é bem certo, mas sempre tinha, tipo, exatamente onde acabava um reino e outro, né, eles sempre estavam brigando, né, e não tinha assim muito claro quem que ficou com o que, né? Então você tinha mais ou menos uma ideia de que existia um mundo, como fala, um mundo conhecido, né? Um mundo conhecido e havia uma unidade nisso, né? Porque mesmo que tivesse vários reinos, todo mundo se dizia dono de tudo, né? Basicamente isso, né? Então você tinha não tinha essa unidade seccional, né? Depois que acabou as conquistas, não tinha mais muito uma divisão, aqui é uma coisa e lá é outra, né? Todo mundo se dizia dono de tudo. Acho que esse é o melhor jeito de descrever, né? Então vai criar essa ideia de um império universal, né? Na filosofia moral surge a ideia da autarquia, isto é, do indivíduo autossuficiente. Ficou isto é um monte de vezes, né? Que não depende das circunstâncias externas para sua felicidade, né? Se você pensar talvez nos cínicos, né? Que queriam sair da vida, assim, né? Não aceitavam muito a moral e os costumes, né? Os estoicos também tinham uma coisa de você se autodepender de autossuficiência, né? Hoje em dia eu vejo autarquia, a palavra, em inglês tem muito a ver com um país que se fecha, né? E não comercializa com outros. E no caso aqui do Brasil, tem autarquia, é tipo uma forma de algumas instituições, acho que algumas universidades são autarquias, né? É alguma coisa assim, mas a autarquia nesse contexto é exatamente o que está aqui, o indivíduo autossuficiente, né? Também os epicuros com aquela coisa de você viver o prazer, né? De você, mas é muito essa ideia de que você é autossuficiente, né? De que você não vai depender das coisas de fora, né? Os estoicos, porém, acreditavam na virtude como fim do homem, fim em finalidade, né? Objetivo. Porém, para os gregos, a virtude é vida ativa, sendo necessário se envolver na política e nas coisas do mundo. Então, na verdade, assim, agora ele vai começar a entrar muito no estoicismo. O estoicismo, na verdade, é bem interessante. Em geral, o helenismo não é um período legal. Assim, né? É tudo meio mal feito, assim, é tudo meio estranho. É uma decadência, né? Mas o estoicismo é meio que uma pérola entre os porcos ali, né? Mas ele coloca aqui, né? Então tava havendo
você sair da política, né? Não tem mais aquela política da polis, digamos assim, né? Mas o estoicismo vai ver que dá uma virada nisso, né? Ele fala assim: o sábio participará da vida política, né? Não por causa do resultado a ser alcançado dessa forma, porque isso já está predeterminado, né? Os estoicos, eu não lembrava muito bem disso, mas eles têm um fatalismo, né? Mas simplesmente porque isso está de acordo com o seu dever. Como um autor no palco, ele procurará desempenhar bem o seu papel, né? Os estoicos, eles têm muito essa coisa do dever, né? E isso vai dar muito bem com Roma, né? Agora a gente já está terminando aqui esse vídeo, e agora ele vai falar um pouquinho de como Roma pegou o helenismo, né? Foi o helenismo e não tanto o mundo clássico que Roma pegou para si, né? Então ele fala assim: o mundo grego no qual Roma entrou era um mundo governado mais por essas novas ideias do que pelas filosofias que haviam surgido das cidades-estado gregas. Elas, é claro, eram sem sentido para Roma até que ela sentisse a necessidade delas. Então não foi num primeiro momento, né? Demorou um tempinho. E enquanto isso, ela aprendeu com o mundo helenístico seus traços menos admiráveis, né? Considerar o serviço público como uma oportunidade de enriquecimento privado, cobiçar uma vida de relaxamento, luxo, frivolidade, buscar a felicidade satisfazendo desejos, por mais extravagantes ou viciosos que fossem, evitar por serem assuntos de profissionais ou inconvenientes, dificuldades e sacrifícios da guerra. Você vê que, como eu falei, o helenismo é um negócio meio decadente, né? Mas a necessidade veio tanto mais cedo porque os vícios vieram primeiro. Ele vê o estoicismo como a grande virtude dessa época, né? Então ele fala assim: a necessidade de Roma pelo estoicismo era tríplice: justificar teoricamente seu domínio sobre a terra inteira, né, o orbis terrarum, guiar seus tribunais na concessão de direitos legais quando os direitos políticos não o determinavam, e dar a seus cidadãos uma razão para cumprir seu dever de forma desinteressada quando o patriotismo não bastava. O mundo grego no qual os romanos entraram não era o mundo que eles idealizavam, mas dele muitos dos melhores, assim como muitos dos piores, tiraram sua inspiração. Sua ciência eles não compreenderam, sua arte eles não sentiram. Sua missão eles frustraram e então a empreenderam por conta própria. Aqui eu mandei o Copilot fazer só para eu estava um pouco em dúvida sobre tudo com essa parte do guiar os tribunais, né? Ele fala assim: então essas três necessidades, né, justificar o domínio é porque Roma estava conquistando o mundo, né, também, assim como o Alexandre o Grande conquistou uma boa parte do mundo, né? Mas o estoicismo tinha essa ideia de um logos, né, de uma razão universal, né? Então eles não eram, o estoicismo já não era tão ligado à polis e já aceitava melhor a ideia de um estado universal. É interessante que quem funda o estoicismo é Zenão o Fenício, né, se eu não me engano. Então, quer dizer, era um estrangeiro que estava em Atenas, né? E, então é bem interessante. Tinha esse logos, essa lei universal, então dava para justificar um domínio pelo mundo inteiro, né? Não era só uma ideia local. Ele fala que Marco Aurélio é um exemplo disso, né? Embora isso já seria mais Marco Aurélio estaria mais ligado com a ideia de um rei que não governa no interesse próprio, mas no interesse de todos, né? Mas realmente o Logos legitima isso, né? Aí guiar os tribunais é porque eles já estavam com a ideia de um direito natural, né? De um direito que também era comum a toda a humanidade, né? Acho que eu coloquei mais aqui. O estoicismo influenciou a noção de jus naturale, né? Direito natural, segundo a qual todos os homens têm direitos derivados da razão comum. Quanto os direitos políticos não eram claros, os tribunais podiam recorrer a princípios estoicos de justiça universal. E aí ele cita esse Gaio, né, e esse livro chamado Institutiones, né? Textos jurídicos romanos mostram como o estoicismo ajudava a fundamentar decisões legais em valores universais, não apenas em costumes locais. E motivar os cidadãos é bem aquilo que a gente já falou, né, de você ter uma ética do dever e da virtude, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e a gente se vê na próxima. Beleza? Falou!